Eis que é chegado o reino de Deus. Hoje eu quero trazer uma elucidação de todas as pragas que tiveram no Egito, por que elas aconteceram e as intenções do Senhor nosso Deus ao enviar as pragas. A primeira coisa é fato que o Senhor ele queria mostrar aos egípcios que ele é soberano sobre tudo e todos. Que os egípcios tinham os deuses deles lá? Tinham. Algumas coisas os deuses deles faziam? Faziam. Mas que o Deus Yod-He-Vav-He, que é YHWH, que as pessoas falam Yahvé, mas a verdade é que esse nome não tem vogais, só tem consoantes, então o jeito certo de falar é em hebraico cada letra. Yod-He-Vav-He. O Senhor envia vários recados. 10 recados específicos ao Egito. E para cada praga que ele envia, está atacando deuses específicos. E a gente vai começar quando Arão estende a mão sobre o Nilo, a mando de Moisés, a mando de Deus, para ferir as águas do Nilo. Isso ocorre lá em Êxodo 7, no versículo 14 e 15. E o Deus que eles estão atacando aqui é o Deus Hapi. Eu não sei se lê assim, mas eu vou ler do jeito que eu encontrei na pesquisa, porque é o jeito português. É H-A-P-I. Era o Deus do Nilo, afinal de contas. E é muito interessante que diz que o Nilo virou como cor de sangue e fedia muito. É como se Deus tivesse realmente matado aquele Deus, né? Aquele espírito, aquele demônio que se aproveitava dessa adoração dos egípcios. O Nilo ele era considerado uma fonte de vida, porque o Nilo é que irrigava todas as plantações. Então, sem as águas do Nilo, o Egito não poderia sobreviver, porque a fonte de vida vinha de lá. A cheia do Nilo garantia todas as colheitas. Isso quer dizer que o Nilo sustentava a sobrevivência dos egípcios. Então, o Nilo ele era considerado uma fonte de prosperidade e provisão. Sabe quando você coloca a tua crença em um mantra de prosperidade, em um óleo essencial para a prosperidade, em uma vela que tu acende para a prosperidade, em um santo não sei o que vai te dar prosperidade e vida financeira. Quando você acredita que uma lei de atração vai te dar prosperidade, então, é tudo isso que o Senhor está atacando nesse momento. Porque o Nilo era a fonte de vida do Egito. Olha que interessante. Esses ataques das pragas, eles sempre redirecionam para Jesus Cristo lá na frente. Porque Jesus Cristo é a nossa fonte de vida eterna. Não é legal? Na segunda praga, a gente tem a praga das rãs. E na praga das rãs, Deus está atacando diretamente uma deusa que se chamava Eket. Era uma deusa com cabeça de rã, que eles consideravam como a deusa da fertilidade. Quando eu li sobre isso me remeteu logo a Abraão, que recebeu a promessa de pai de multidões. Era como se Abraão fosse ser tão fértil que trouxesse muitos filhos, né? Mais que as estrelas do céu, ou tanto quanto as estrelas do céu. E essa deusa ataca de novo um princípio bíblico de popularizar o mundo com os filhos de Deus. Então, não há como um Deus, uma deusa, te ajudar com fertilidade, senão com pactos demoníacos, né? Imagine, aí essas crianças nasciam debaixo de maldições. Não é à toa, veja bem, não é à toa que Deus, ele é um Deus de amor, mas é também um Deus de justiça, porque lá em Êxodo, lá a partir dos 10 mandamentos, Deus diz que ele amaldiçoaria entre 3 e 4 gerações para quem desobedecesse as suas leis, mas abençoaria até 1000 gerações. Aí eu fui fazer uma conta, porque vamos fazer uma média, vamos fazer acima da média, vamos supor que cada pessoa viva 100 anos. Então 3 e 4 gerações são 400 anos, no máximo, no máximo. A gente não está nem usando a média de vida das pessoas, estamos jogando logo para 100 anos. Mas se a gente falar de bênção, são 1000 gerações, então são 100 mil anos. Deus ele é tão bom que o ruim só pode sobreviver na nossa família por 400 anos, no máximo. Mas o bom já vem de quem implantou lá atrás de 100 mil anos. Sobre mim, sobre você. Porque 1000 gerações pode ser até 100 mil anos. É muito tempo. Por isso que tem coisa que a gente colhe que a gente fica assim, rapaz, mas eu não sou digno disso. E aí é uma coisa que alguém plantou, sei lá, 50 mil anos atrás. E eu não estou exagerando, estou falando de 50 mil anos mesmo. Então essa deusa associada à fertilidade e também
ao trabalho de parto bem-sucedido. Era tipo uma auxiliadora das mulheres grávidas. Você está fazendo aí um link com certos santos que a gente tem nos dias de hoje, que auxiliam nessas coisas também? Então, a deusa Heket lá do Egito tá aí nos dias de hoje, tá vendo? Ela só tá com outra cara agora. Ela não tem mais cara de rã, ela tem cara de santa. Ligada ao sopro de vida aos recém-nascidos. Pronto. Agora foi direto no nosso Criador. Quem é que sopra o espírito nas nossas narinas? Deus. Aí ela é ligada ao sopro de vida aos recém-nascidos. Ah, dá licença. Ainda bem, olha, Deus ele foi tão específico em jogar as pragas, não é mesmo? Então ela teoricamente protegia os nascimentos e multiplicava a continuidade humana. Balela. E o poder de gerar vida. O único que eu sei, conheço e tenho certeza, ponho a minha vida nisso, de que gera vida é Deus. Ai, Josi, mas e se for através de e a pessoa engravidar? Foi Deus que gerou essa vida? Porque onde abunda o pecado, transborda a graça. O Senhor, ele recicla tudo aquilo que é tão ruim, a ponto de transformar uma tragédia num benefício gigante para o reino. Esse é o Deus que eu sirvo. Terceira praga, praga dos piolhos ou mosquitos, porque a história conta que não sabe-se bem se foi um piolho, um mosquito, só se sabe que foi direcionado a vara de Arão para a terra e que esse pó da terra viraram esses piolhos e mosquitos. Está lá em Êxodo 8, do 16 ao 19. E o deus que foi atacado foi o deus Geb. Esse deus Geb era o deus da terra. Então, ele era o deus que cuidava da fertilidade do solo, do crescimento de plantas, ele era ligado ao mundo dos mortos, porque os mortos são enterrados na terra. E isso, na teoria, conectava a vida e a morte. Ai, chega a me dar uns arrepios, sabe? Olha isso aqui, ó. Ele simbolizava a base física da existência. A terra que sustentava a vida, alimentando também, recebia o homem no seu final. Quer dizer, a mesma terra que gerava alimentos, recebia o homem no final. Então, tipo, era a terra que gerava vida e morte, ou seja, o tal do deus Geb. Que nereguedeb, mas olha isso. A praga das moscas é a quarta praga. Está lá em Êxodo 8, do 20 ao 32. E aqui é o deus Kepri. Era responsável pelo nascer do sol e pela renovação. Como se cada dia da nossa vida não fosse contado pelo Senhor nosso Deus. Ele era associado à ideia de transformação. Quem que transforma? O Espírito Santo. Olha aqui esse Deus querendo tirar isso Estou te dizendo, todos os deuses do Egito aqui que Deus atacou apontavam para o Novo Testamento, porque eles estavam querendo o quê? Usurpar a ideia que viria anos mais tarde, que vinha lá no Novo Testamento. Então aqui, o símbolo de transformação, quem transforma é o Espírito Santo. Sempre foi, sempre. Era símbolo de renascimento, novos começos e renovação. Qual que é o símbolo de renascimento hoje? Quando você se batiza nas águas, você renasce em espírito. É transformado e tudo se faz novo. Ligado a quem? Espírito Santo. Mas olha, ligado à ideia de criação também. Nunca deuses, mas sempre eles querendo usurpar a ideia do nosso Deus criador. E resumindo, ele queria dizer que ele renovava diariamente tudo como o sol nasce todos os dias. Me poupe. Quinta praga, peste dos animais. Está lá em Êxodo 9:17. Aqui era a deusa Hathor, uma deusa vaca. Essa deusa deve ter outro nome, mas ainda é adorada lá na Índia, né? Porque as vacas são adoradas lá na Índia. Ela era associada ao amor, alegria, música e maternidade. Por que maternidade? Porque a vaca dá leite. E aí, como a mulher também dá leite, como todos os outros animais mamíferos dão leite, a vaca era ligada à maternidade por conta disso. E ela representava cuidado, provisão e afeto. Aí, com essa palavra provisão, quem é o Deus da provisão? Yod-Heh-Vav. E também o deus Apis, que era o touro sagrado. Só que o deus Apis, o touro, eles o adoravam vivo, como animal mesmo. A vaca era tipo um símbolo, uma estátua. Mas o touro, eles adoravam o touro animal, o touro vivo mesmo. Porque representava força, fertilidade e poder. Era visto como uma presença visível de um deus. Tipo, todo touro que nascia era um deus que estava ali, vivo andando na terra. Um deus vivo andando na terra. Que representava força, fertilidade e poder. E era considerado um intermediário entre deuses e homens. Isso te lembra alguém? Jesus Cristo não é o Deus que andou pela terra, que é a nossa força, que é nosso intercessor com Deus. Tá entendendo cada praga do Egito agora?
Segue comigo. A praga das úlceras, está lá em Êxodo 9, do 8 ao 12. Aqui são dois deuses também. Sekhmet era um deus de cura. Ele era visto como alguém que controla aquilo que te fere. Vê se ele controlou alguma ferida purulenta quando Deus mandou a praga. Tá entendendo como é que Deus derruba esses farsantes? Não controla nada. Porque Deus é soberano. Ele era invocado para proteger contra o inimigo. Diz aí. Se os egípcios criam nele como um deus, devem ter invocado ele, né? Onde é que ele estava quando Deus mandou a praga? De joelho dobrado, porque Deus é soberano. E tudo se dobra diante do Senhor. E também tem a deusa da medicina, um deus ou deusa, não diz aqui, Imhotep, era um deus da medicina. Só que esse Imhotep, ele foi um homem real. Ele realmente viveu. Ele foi endeusado depois que morreu. Tipo o pessoal de uma religião específica, que a princípio é uma religião cristã aqui do Brasil, que quando as pessoas fazem alguns milagres, eles santificam a pessoa. Então esse Imhotep já faz essa correlação. Ele foi um homem real que virou um deus, era um curandeiro. Tá fazendo essa associação aí? Você tá entendendo o que o senhor tá falando aqui? Ele era associado à medicina e à cura. Ele foi endeusado depois que morreu. Tipo quando alguém canoniza alguém. Falei nada. Aqui nós temos a praga da Saraiva, em Êxodo 9, do 13 ao 35. Eram dois deuses também, tá? O deus Nut, que representava o céu, e o deus Shu, que representava o ar. A deusa Nut é tipo a deusa do céu e dos astros. Mãe do sol e da lua e das estrelas. E o deus Shu era o ar, que era responsável por manter a separação entre céu e terra. Não foi Deus. Mas não foi Deus que disse na palavra que ele separou céus e terras, que colocou o firmamento? Eu estou dizendo para vocês que o Egito queria usurpar tudo que vem do Senhor. Ele era associado à vida porque o ar é essencial para existir. Esse nome, Yod-Heh-Vav-Heh, a gente fala desse jeito, porque é como se fala essas letras em hebraico, mas dizem que quando nós respiramos, nós pronunciamos o nome de Deus. Então, como é que um deus Shu do Egito era associado à vida porque o ar é essencial para existir? Se nós respiramos Deus o tempo todo. Teoricamente, ele era a garantia de ordem no universo. E aí também tem um terceiro deus, Tefnut, era o deus da umidade. Esses egípcios, viu? Uma criatividade para inventar Deus. Deus da umidade. Umidade, querido. Tem que ter tempo, viu? Era um deus que garantiu o equilíbrio climático. Garantiu o equilíbrio climático, mas não impediu a Saraiva de cair, não é mesmo? Eu tô dizendo pra vocês, eu amo o Deus que eu sirvo. Aí nós temos a praga dos gafanhotos, que tá lá em Êxodo 10, do 1 ao 20. É o Deus Sete. Deus da destruição, que é associado à praga dos gafanhotos. Então esse Deus ele era associado ao caos, ao deserto e à violência, a desordens e tempestade. E também é associado a guerras e conflitos, e ele representava o poder destrutivo da natureza. Aí Deus vem, o nosso Deus, e mostra quem é que destrói as coisas, com apenas um comando. Praga 9 era a praga das trevas, e aqui a gente vai falar do principal deus do Egito, que era o deus Ra, o deus Sol. Ele era visto como uma fonte suprema de luz e vida, considerado o criador de tudo. Deus Sol e da luz, fonte de vida e energia, governante do cosmos. Eu nunca vi um deus tão fraco. Era esse tal desse deus Ra. Tem a morte dos primogênitos, que é a última praga. E aqui Deus ele destrona a deusa Ísis, que era a esposa de Osíris e mãe de Horus. A deusa da magia, deusa Ísis. Deusa da magia, proteção, sabedoria, fidelidade e maternidade. Era conhecida por restaurar Osíris pós sua morte. Estamos falando de ressurreição aqui? Então, essa deusa Ísis ela é ligada à vida após a morte. Estamos falando de quê? De vida eterna? Que só Jesus pode nos dar? O mesmo que ressuscitou após o terceiro dia? E por fim, essa deusa Ísis representava poder espiritual. Poder esse que Jesus liberou sobre nós na cruz e que após o Pentecostes vindo o Espírito Santo, fomos revestidos de poder? Estou dizendo, cada praga aponta para o Novo Testamento. Cada praga aponta para Jesus Cristo. Cada praga aponta para esse Deus maravilhoso que a gente serve. E se você ainda não serve, eu te convido a me procurar. A gente vai fazer a oração para você aceitar Jesus. E em nome de Jesus Cristo, já vamos marcar o teu batismo, porque quando você decide seguir Jesus, você vai decidir também querer morrer para tudo que ficou para trás. Você não quer mais ser aquela pessoa.
Você quer viver em espírito. Você quer viver em poder, caminhar em espírito, caminhar em poder. Você vai querer aprender sobre a cultura do reino e viver a cultura do reino. Você vai querer ser naturalmente sobrenatural, orando pelas pessoas, derramando sobre elas cura, libertação e levando a palavra no mais simples do teu dia. E se eu puder te dizer que não tem nada nesse mundo que eu tenha experimentado que seja parecido com ver uma libertação, ou ver uma cura acontecendo, ou ver alguém aceitando Jesus Cristo através da minha vida, não tem nada do que você vai viver que não seja melhor que isso, levar as pessoas para Cristo. Viver em espírito é fantástico. E eu te convido a continuar nesse canal, a me seguir nas redes sociais, compartilhar esse vídeo com alguém que você acredita que teria uma visão diferenciada do que é viver em Cristo. Vamos implantar essa cosmovisão nas pessoas? Tirá-las da religiosidade e da bolha gospel? Bora. Bora viver para Cristo. E morrer por ele também. Amém? Até o próximo vídeo. Beijo.